Olá, paz do Senhor, já fez seu devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com Salmos 30, então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos a palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, porque mais um dia tua misericórdia se renova sobre nós. Nós amamos ao Senhor e nós queremos ouvir a orientação que vem da parte do Senhor. Nos ajude a compreender a vontade do Senhor para nós, para as nossas vidas. Nos ajude a fazer boas escolhas, Deus, até aquelas pequenas escolhas. Nos ajude, Pai. Nós precisamos de Ti, do Teu Espírito, da Tua força, do Senhor, Pai. Nos ajude a chegar a esse lugar de maturidade. Que o Senhor seja a nossa fonte, Pai, a nossa fonte de sabedoria. Derrama da Tua sabedoria sobre nós. Derrama de entendimento da Tua palavra sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, hoje é o Salmo 30. Chegamos ao 30, um mês fazendo devocional. Que bênção de Deus, né? É só Deus para nos ajudar a completar a obra que Ele coloca nas nossas mãos. Amém? Então, hoje é o Salmo 30. É um salmo de Davi, em forma de cântico. Então, nós vamos ler e meditar. Vamos lá. Eu te exalto ao Senhor, pois que me erguesses e não permitisse que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor, meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Senhor, tiraste-me do fosso da morte. Tão pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao teu santo nome. Pois sua fúria dura só um instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem ao nascer do dia. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabelecesse a minha força, como uma montanha. Contudo, ao encobrir a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, ó meu Deus, clamei. Ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá no sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança. Substituísse o meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, meu Deus, ação de graça te dedicarei para todo sempre. Amém. Então, esse é um salmo de Davi que fala da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, da restauração que vem do Senhor, do quanto nós podemos confiar no Senhor em momentos difíceis, clamar ao Senhor, que Davi fala que quando ele começou a prosperar, ele achou que ele jamais seria abalado. Então, o Senhor se escondeu dele e ele ficou desesperado. Então, ele percebeu que a força dele, a fonte dele, como a gente orou no início, não eram os bens que ele estava possuindo, não era a prosperidade que ele estava conseguindo na terra, mas o Senhor, porque ele fala que, olha, contudo, ao encobrir a tua face, fiquei aterrorizado. Então, quantas vezes a gente coloca a fé naquilo que a gente possui? Quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz, eu vou me sentir inabalado. Quando a minha conta bancária estiver nesse valor, aí eu vou poder descansar, aí eu vou poder ter paz. E isso aqui aconteceu com Davi. Ele prosperou, ele cresceu, mas quando Deus se afastou um pouco, ele ficou aterrorizado. Por quê? Nossa fonte é o Senhor, deve ser o Senhor. Nós temos que colocar a nossa fonte como o Senhor. Não tem como servir a dois senhores. Jesus já explicou sobre isso. Ou nós servimos a Mamon, ou nós vivemos uma vida querendo muito ter condições, achando que a paz só vem quando se tem condições de ter algo, quando se tem prosperidade financeira, ou a gente fica em paz com o Senhor como fonte. É difícil? Principalmente quando nós passamos alguma necessidade e quando temos pessoas que dependem da gente.
Então é mais difícil ainda. Só que se a gente confiar no Senhor, eu aprendi isso com o pastor. Se a gente confiar no Senhor, Ele abrirá um caminho pra gente. Ele não vai deixar a gente na mesma situação. Eu não estou na mesma situação de quando eu me converti, de quando eu me casei. Eu não contei aqui, né, ainda o testemunho do meu casamento, mas quando eu casei tinha R$100. E um casamento marcado com R$100. Eu e meu esposo não tinha nada. E Deus foi nos dando sabedoria, a gente foi construindo as coisas aos poucos. Então, Deus não deixa a gente na situação que a gente está. Davi também, ele era o quê? Pastor de ovelhas. E ele se tornou um rei de uma nação. Mas houve um processo até ele se tornar rei. Ele passou fome, passou necessidade. Se você ver a história, ele comeu do pão da preposição, né? Porque estava com fome. Ele e os soldados dele estavam com fome. E ele comeu. Então, assim, ele não foi privado de passar necessidade, de passar dificuldade. Mas o que ele aprendeu nesse tempo? A depender de Deus. E o que ele aprendeu também com a prosperidade? Porque muitas das vezes, quando as coisas melhoram, a gente costuma... Desculpa, gente. A gente costuma... Desculpa, gente. A gente costuma esquecer de Deus. Porque eu não tenho nenhuma necessidade. Tudo que eu quero eu alcanço. Tudo que eu preciso, o dinheiro traz para mim. As coisas acontecem rápido por conta do dinheiro. Então a gente tem o costume de esquecer de Deus. Ou então muitos problemas, né, muitas coisas para poder resolver, muita demanda. Então eu preciso de Deus para quê? Por isso que é difícil um rico converter. Por isso que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fio do agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque o rico tem muita demanda. Né? Ele é muito rico, ele tem muita demanda e às vezes ele acredita que por causa do poder que ele tem através do dinheiro, ele não precisa do auxílio do Senhor. Então, é mais fácil esquecer do Senhor na prosperidade do que na necessidade. Porque na necessidade, às vezes a gente não tem recurso, a gente vai olhar para o Senhor, Senhor, é só o Senhor para nos tirar dessa situação. É mais fácil lembrar do Senhor na necessidade do que na abundância. E Davi teve essa experiência de prosperidade, de colocar sua confiança na prosperidade. Porém, quando ele percebeu o afastamento do Senhor, ele ficou aterrorizado. Ele falou, não, eu não quero viver essa vida de ter as coisas e não ter a presença de Deus. Então, nós precisamos colocar o Senhor como a nossa fonte, porque é uma fonte inesgotável. No vale ou no monte, se o Senhor nos prosperar, nos colocar em lugares altos, como Ele fez com José, nós não esqueceremos do Senhor, porque Ele é a nossa fonte, não foi a força do nosso braço. Ainda que nós trabalhamos, em conjunto com o Senhor, é Ele que tira do pobre, do monturo, a Bíblia fala isso, Ele tira do monturo e coloca para sentar entre os príncipes. O Senhor faz isso se Ele quiser fazer, mas que a gente não esqueça do Senhor, que Ele é a nossa fonte. Ele seja sempre a nossa fonte, independente das circunstâncias que nós nos encontramos. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada pelo amor do Senhor, pelo cuidado do Senhor, o Senhor converter uma noite de tristeza em dia de alegria, o Senhor trocar as nossas vestes de pranto por vestes de alegria, vestes de louvor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor transforma vidas, porque o Senhor muda a história, porque o Senhor derruba decretos, porque o Senhor nos auxilia, nos ajuda, que nós possamos dar a resposta correta para aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, para aquele momento que o Senhor tem nos levado a lugares diferentes, nos levado a entendimento diferente, nos levado à profundidade da Tua palavra. Que o Senhor seja a nossa fonte inesgotável, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse auxílio. Muito obrigado pelo Espírito Santo do Senhor, agindo em nossa mente, em nosso coração. Que nós possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida, em nossa cidade, no nosso país, no globo terrestre. Que nós tenhamos essa sensibilidade de compreender a voz do Senhor, a vontade do Senhor. Eis-nos aqui, Deus, como auxiliares do Senhor. Nos ajude nesse trabalho, na obra do Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.